Bom dia, bom dia, bom dia! Amém, irmãos? 14 de fevereiro de 2021, quase que sai o 2020 aqui. Estamos iniciando mais um culto Manhã em Graça, um culto mais dedicado ao estudo da Palavra do Senhor. Amém? Já começamos já com Caleb, já ia a 60 por hora. Que possamos ter uma manhã abençoada pelo Senhor, que possamos consagrar o nosso dia ao Senhor. Vamos celebrar, vamos adorar ao único que é digno de ser louvado, ao nosso Senhor Jesus. Amém? Arrebenta aí, Caleb. Vem abrir os nossos olhos, ó Pai, para que nós possamos te ver verdadeiramente. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Vamos declarar juntos: santo, 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 santo. Quero te ver, santo, 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 santo. Quero te ver, Ele é santo, 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 santo. Santo, 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 quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Te abraçar, quero te ver, exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Quero te ver, santo, 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 santo.
quero te ver. Amém? Aleluia, obrigado Caleb, David Keila, que Deus te abençoe. Esse louvor aí ficou anos aí sendo entoado pela igreja. Abra os olhos do meu coração. Vamos entrar numa nova temática hoje. Estudo do livro de Salmos. Tem tudo a ver com cânticos. Amém? Mas antes de entrar propriamente no assunto, gostaria de convidar você, incentivar você a ter um coração, a buscar ter um coração grato a Deus. Queria dizer que Deus conta, Deus se agrada, Deus ama a generosidade, a espontaneidade, a alegria em ofertar não só o louvor, não só também as nossas vidas, mas com os nossos bens, com a nossa disposição materialmente, financeiramente, a obra do Senhor. Como eu sempre digo, Deus não precisa de nós, pois como diz o próprio versículo, Ele é dono da prata e do ouro. Tudo pertence a Ele, mas Ele conta com a sua disponibilidade. A obra do Senhor conta contigo. Toda essa obra aqui, tudo que tem aqui, é sustentado, é manutenido por mim e por você. Com a sua generosidade, com seus dízimos, com as suas ofertas. Eu canso de falar, deixa de lado todas essas falácias, todos esses pensares e falares que a gente encontra na internet acerca de oferta, acerca de dízimo. Muitas pessoas que são feridas, pessoas inteligentes, porém, que têm até conhecimento bíblico, porém, ferida com algum pastor, ferida com alguma instituição e vai na internet, solta algum estudo bíblico dizendo que Deus não idealiza a igreja, que Deus não consente dízimo, não consente oferta, isso tudo está atrelado a pastores devoradores. Quero dizer a você que isso tudo nós falamos aqui, tem preceito bíblico, tem parâmetro bíblico. Nossas ofertas, a nossa contribuição com as nossas ofertas, os nossos dízimos, a obra do Senhor ser sustentada por mim e por você. Deus poderia muito bem mandar seus milhares e milhares de anjos fazer a obra dele, mas não é do desejo do Senhor isso. Deus deseja que nós, homens, ainda que decaídos, porém resgatados, renovados, restaurados pelo Senhor Jesus, sustentemos a obra do Senhor. A produção vai estar colocando aí a forma de você colaborar com a nossa igreja, seja por meio de transferência bancária, seja por meio de depósito, seja por meio da transferência do Pix. Você que ainda não conseguiu fazer uma transferência usando o Pix, está aí a chave, é o CNPJ da igreja que está aí no seu visor. Nós praticamente terminamos a reforma do restaurante Graça. A nossa igreja, ela se empenha em ser uma igreja missional urbana. Diariamente alimentamos aí a média de 120 moradores de rua. Levamos a palavra do Senhor também por meio de nossas ações. Também temos o Instituto Terra Fértil, numa comunidade próxima aqui à igreja, a qual todos os sábados nós levamos não só o conhecimento bíblico, mas também levamos cidadania, conhecimento e promoção da cidadania. Não adianta só ensinar a Bíblia para as crianças. Não adianta pegar uma criança de 5 anos, de 10 anos e disser que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai entender que espiritualmente somos dependentes de Deus. Mas como é que essa pessoa vai crescer na vida? Como é que essa pessoa vai progredir na vida? Nós nos empenhamos, nos preocupamos com o evangelho holístico, ou seja, nos preocupamos com o ser humano em sua totalidade, não só espiritual, mas também física. Cansamos de incentivar você, os irmãos da igreja, a procurar uma atividade física, nadar, correr, andar de bicicleta. Também nos preocupamos com questões biológicas ou médicas. Você que está enfermo, você que está doente, vai procurar um médico. Não tem condições? Converse com sua célula,
converse com os irmãos mais próximos. Nós cansamos de fazer isso, de ajudar ao próximo, levantar recursos para pagar, para custear as despesas médicas do próximo. E também questão intelectual. Nós incentivamos uma igreja a ser inteligente, que leia a Bíblia, que leia material extra-bíblico, que faça uma faculdade, que termine um ensino fundamental, que termine o ensino médio, que faça uma faculdade, que faça uma pós-graduação. Enfim, nós incentivamos que você tenha um lastro intelectual. Amém? Vamos adorar o Senhor? Caleb, arrebenta aí, meu querido. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia! O pessoal aqui tá rindo, gente. Caleb, ele deu uma acelerada aí no refrão. Melissa, o almoço hoje deve estar muito bom, hein? Porque ele cantou aqui acelerado. Deve ser para ir embora para te encontrar. Amém, queridos? O pessoal gosta, né? Crente não é mole não, gosta de uma pilha. Crente é um povo alegre, descontraído. A alegria do Senhor é a nossa força. A gente passa por dificuldades, mas vai glorificando ao Senhor. A gente está com dores, está enfermo, mas a gente louva ao Senhor. A gente passa por dificuldades financeiras, mas a gente louva ao Senhor, porque tudo vem do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. Amém? Iniciando hoje, como é que eu falei, nova temática. Vamos falar sobre o estudo do livro de Salmos. Amém? Você gosta do livro de Salmos? Você já meditou no livro de Salmos? Qual é o seu salmo preferido? Coloque aí nos comentários aí embaixo. Dá um like. Dá uma curtida aí no nosso vídeo também para ter relevância no YouTube. Convido você também a pegar a sua Bíblia, a Bíblia de Gutenberg, gente. Não pega a Bíblia digital, não. Senão você vai pegar o celular. Eu tenho certeza que você vai cair na tentação de olhar o WhatsApp, de olhar o Facebook, o Instagram. Você vai cair nessas, como diz o pastor, nessas poltrocas tecnológicas. Pega a Bíblia de Gutenberg, a Bíblia impressa. E hoje nós vamos dar uma folhada em alguns capítulos dos Salmos. Obviamente não serão todos. Amém? Já que vamos falar em Salmos, onde nós vamos abrir primeiro? Quem acertar aí ganha um almoço aí por conta do Caleb, lá no... Aonde? Não vou falar o restaurante, senão eu vou fazer propaganda, né?
Caleb falou que um almoço por conta dele no restaurante Graça. É um sem vergonha, né? Já que vamos falar em Salmos, então, pegadinha com você. Abra a palavra do Senhor no livro de Lucas. Lucas 24, 44. Você deve estar pensando aí, Fonseca deve ter bebido alguma água estranha hoje, no café da manhã dele, porque falar em Salmos, estudo de Salmos, e vamos abrir em Lucas 24, 44. Abra aí, vamos ler, que você vai entender por que eu iniciei essa temática de Salmos, falando no livro de Lucas, Evangelho escrito pelo Dr. Lucas. Anotem também, Lucas foi o único escritor não judeu da Bíblia. O único escritor gentil, ou seja, não judeu, a escrever, a deixar registrado um livro na Bíblia. Lucas 24, 44, diz assim: depois lhes disse, Jesus, né? São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Após Jesus ressuscitar, aqui já estamos no final de Lucas, após Jesus ser crucificado, ao terceiro dia ressuscitar, ele se apresentou a alguns discípulos, conforme ele havia prometido. Alguns até se desviaram, alguns perderam a esperança, alguns perderam a fé, como é esse discípulo aqui que não é citado aqui, né? Quais foram os discípulos aqui? O título é O Discípulo no Caminho de Emaús. Não é citado com esses discípulos aqui. Já falei para você que Jesus ele tinha vários discípulos. Vários discípulos. De todos os discípulos, ele tinha 12. Os mais próximos ao qual viraram os apóstolos. Então, após Jesus ressuscitar, muitos perderam a esperança. Muitos se desviaram, ou alguns se desviaram. Não entenderam completamente a mensagem de Jesus. E Jesus se apresenta a ele de uma forma diferente, na qual eles não reconheceram Jesus. E no caminho de Emaús, Jesus chega a esses discípulos, e Jesus mais ou menos chega assim: por que vocês estão assim tristes, cabisbaixos? E os dois discípulos até, podemos imaginar, deve ter até debochado de Jesus. Poxa, você tá no mundo da lua, tá em Marte? Não soube que os últimos acontecimentos aqui em Jerusalém, nesse final de semana, podemos dizer assim, interpretação. E daqui a pouco Jesus ele começa a discorrer. E num dado momento Jesus se revela a eles permitem entender que era Jesus. E Jesus finaliza com isso. Depois lhe disse, são essas palavras que vos falei. Lá atrás, quando eu estava com vocês, eu falei com vocês que eu, Messias, Jesus, Yeshua, a Machia, do hebraico, que do grego quer dizer Jesus Cristo, que do português quer dizer Salvador, ungido. Eu vim cumprir tudo aquilo que estava escrito nas Escrituras, começando pela lei de Moisés, ou a Torá, ou o Pentateuco. Depois, com os profetas, todos os profetas falaram de mim. Todos os profetas apontaram para o Messias. E também nos Salmos. Então, para você que não sabia, anote aí. Os Salmos não é meramente livros, não são meramente livros poéticos. Que significa, Salmos vem do hebraico Tehillim, que quer dizer cânticos, que quer dizer louvores. Lá atrás era Tehillim, ou na Bíblia hebraica você não vai encontrar Salmos, você vai encontrar Tehillim. A terminologia Salmos veio da tradição da Septuaginta. A Septuaginta, o que é a Septuaginta? A gente vai puxando um fio, né?
é uma história, né? Vários fios históricos. Existia um rei lá no Egito, lá na Alexandria, que mais ou menos ali 300 anos de Jesus, ele convocou 70 rabinos, 70 judeus, para traduzirem o Antigo Testamento, que era hebraico, para o grego. A Grécia, os gregos nesse período dominaram o mundo. Antes dos romanos, quem dominava o mundo era o mundo conhecido, eram os gregos. Então esse rei lá de Alexandria, se você pesquisar de Alexandria, tem uma história muito forte conosco, cristãos, até o dia de hoje. Existia uma escola em Alexandria, se eu não me engano, a primeira biblioteca, ou melhor, uma das maiores bibliotecas do mundo, se eu não me engano, foi de Alexandria. Na escola de Alexandria surgiu a hermenêutica, uma linha hermenêutica bíblica, que eu considero não muito boa, porque eles entendiam que deveriam ler a Bíblia, entender a Bíblia, totalmente de forma alegórica. Então, quem ia para a escola de Alexandria aprendia a hermenêutica de Alexandria, a hermenêutica alegórica. E por aí vai. Isso são coisas que, se você quiser se aprofundar mais sobre isso, busque fazer um seminário. Aliás, eu tenho uma boa notícia, meus queridos. Notícia de primeira mão, eu acho, né? Se prepare que o nosso seminário, vamos retornar com as atividades do nosso seminário. Obviamente, com todo o cuidado devido, álcool em gel, máscara, distanciamento. O nosso querido pastor Vanderlei, que é o coordenador do IBC, Instituto Bíblico do Centro Evangelista Internacional. O nosso curso é nível médio em teologia. E se Deus quiser, mês que vem estaremos retornando com essas atividades. Estou falando isso porque de quando em quando aparecem irmãos, pastor Fonseca, quando é que vamos retornar com o seminário? Quando é que vamos retornar com as atividades do seminário? Tem muita gente desejosa de se aprofundar na teologia, se aprofundar na Bíblia. Então eu recomendo o nosso seminário, o seminário da nossa igreja. Amém? O que eu estava falando mesmo? A escola de Alexandria. Obrigado, meu querido. Eu olho para ele ali, a produção, ele sopra para mim, a escola de Alexandria. Então a escola de Alexandria tem uma ligação muito forte conosco, porque existiram, e lá nos primórdios da igreja, existiam intérpretes da Bíblia. Ou seja, eles interpretavam a Bíblia como totalmente alegórica. Então eles proferiram frases, declarações, interpretações que perduram no cristianismo até os dias de hoje. Isso é para outra live, isso é para o seminário. Amém? Então, da Septuaginta, lembrei porque eu estava falando da escola de Alexandria. A Septuaginta surgiu, foram 70 judeus que foram chamados lá para Alexandria para traduzir a Bíblia hebraica. Obviamente, o Antigo Testamento foi escrito em sua totalidade em hebraico, para traduzir para o grego, que era a língua universal. E a partir daí surgiu os salmos, a nomenclatura salmos. Informações gerais, já falei, veio salmos veio do hebraico Terrilim, significa cânticos, louvores. Foi escrita no período de 900 anos. O livro de Salmos foi escrito num período de 900 anos, quase um milênio, né? Começou lá em 1450, antes de Jesus. Sabe com quem? Coloque aí nos comentários aí. No final, a produção vai me lembrar quem foi que escreveu o primeiro. Em princípio, por questões dedutíveis, por questão de dedução, dedutíveis foi horrível essa, por questão de dedução, quem foi que escreveu o primeiro salmo? 1450 até o ano ali aproximadamente, no ano 500, quando após o exílio babilônico. O exílio babilônico, como
você já está careca de saber, foi o período em que Deus castigou Israel, eles foram levados cativos por 70 anos lá na Babilônia, e após isso, eles retornaram para Israel. Então, eles proferiram também alguns salmos. Ou seja, o livro de Salmos não está escrito em ordem cronológica. Ele está ali uma organização uma lógica, seguiu uma lógica que eu vou falar já já. Se você pesquisar, se você estudar mais um pouco, você vai desvendar ali na Bíblia, você vai chegar à filosofia bíblica, você vai chegar à interpretação. O seguinte, o profeta é aquela pessoa que fala as coisas, a mensagem de Deus para os homens. Amém? O sacerdote, ele era o contrário, ele falava as coisas, as querelas, as chatices, as petições, as reclamações, os pedidos do povo, o pedido do povo para Deus, o contrário do profeta. E os salmos, o que é os salmos? Gente, os salmos fala da nossa alma, fala das nossas inquietações, fala das nossas angústias, fala das nossas alegrias diante de Deus. O livro de Salmos é aquele em que o escritor, ou os escritores, abriram a janela da alma, desnudaram das vestes, botaram a tua alma para fora e escreveram tudo aquilo que estão sentindo, todas as suas questões, até emocionais, alegrias, são várias diante de Deus. Abra lá, como eu falei. Agora sim, vamos lá, só alguns exemplos. Isso é só a introdução, gente. Vamos lá no Salmos 40. Alguns salmos que marcam as nossas vidas. Alguns salmos que chamam a atenção, despertam a atenção. Salmos 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, pelo Senhor, dependendo da versão, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Agora olha no esse é um Salmos conhecido, né? Agora olha no Salmos 70. Salmos 70, versículo 1. Ó Deus, apressa-te em livrar-me, Senhor. Apressa-me em socorrer-me. Entendeu aí? Um diz que esperei com paciência no Senhor, e outro diz, apressa-me. Os Salmos falam das questões humanas diante de Deus, as nossas inquietações. Nós somos assim diariamente. Eu já falei isso várias vezes. Nós, seres humanos, nós somos inconstantes. Um dia a gente está cheio de energia, cheio de vontade para fazer as coisas de Deus. No outro dia a gente está down, a gente está para baixo. Como diz a minha mãe e minha avó. A gente está jururu. Num dia a gente está cheio de fé. No outro dia a nossa fé está um quinto do grão de mostarda. Diz que o grão de mostarda já é minúsculo. Pensa num quinto do tamanho de um grão de mostarda. Assim somos nós, a nossa alma. Vamos lá no Salmos 42. Volta lá no Salmos 42. Não fecha a Bíblia não, que vamos andar bastante hoje no livro dos Salmos. Olha que salmo lindo também. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Isso aqui é aquele louvor de Fernandinho, né? Assim como a corça anseia por água, como terra seca, meu coração. Para letra de música eu sou meio... A pessoa fica rindo de mim que eu sou péssimo para gravar letra. Olha o Salmo 126. Que interessante. Salmo 126. É um salmo que expressa alegria. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião,
Ficamos como quem sonha. Olha o euforismo desse salmista aqui, que não sabemos quem foi que escreveu. Quando o Senhor nos resgatou lá da Babilônia, retornamos para Israel, para Jerusalém, estávamos como quem sonha. São salmos de alegria, de euforismo, contentamento, algo... Ele quis dizer, algo impensável aconteceu. Prosseguindo, os salmos, queridos, nós temos 150 salmos, amém? Entre diversos autores. A maioria das pessoas dizem salmos de Davi. A maioria não, né? Algumas pessoas dizem, vamos abrir salmos de Davi. Mas Davi não foi o único escritor dos salmos. Quem escreveu os salmos foi Davi, Salomão, Moisés. Quem tá ligado aí já está entendendo a pergunta que eu fiz, né? Asaf, levita, filhos de Coré. Quem foi Coré? Já ouviu? Acho que semana passada eu falei, né? Sobre a revolta de Corá, Datã e Abirão, 3 levitas que se rebelaram ali contra o Senhor, contra Moisés, e a terra se abriu. Deus apresentou eles diante de Deus. Deus, julga essa causa aqui. Se eles estiverem certo, amém. Mas se eu estiver certo, que opere a tua vontade. A terra se abriu e engoliu Corá, Datã, Abirão, as mulheres, os filhos, a parentela toda, as coisas desses rebeldes. E os descendentes desses rebeldes, os descendentes de Corá também foram escritores de salmos. Ou seja, filho de peixe não é peixinho. Minha mãe, minha avó, minha bisavó, meus ancestrais, meus ascendentes, tiveram lá alguma maldição com Deus, mas isso não quer dizer que a descendência será amaldiçoada, conforme nós estamos vendo aqui. Quem também supõe que escreveu o livro de Salmos? Esdras, Etã, Irmã, Ezequiel e fora outros desconhecidos. Então anota aí, Davi escreveu 71 salmos. Se nós temos 150, Davi escreveu um pouco menos que a metade. Então não é bem correto dizer salmos de Davi. Prosseguindo, os livros de Salmos é um livro poético, já falei. Não só poético, mas poético. E ali contém metáforas, contém ritmos, contém emoções, muitas emoções. Contém acróstico. Que é isso? É um nome de biscoito, acróstico. Vou explicar. Se você for lá no Salmo 119, abre aí. Eu não sei se é a Bíblia digital. Eu canso de falar isso, né? Para você pegar a Bíblia de papel, a Bíblia de Gutenberg, não é digital. Agora, eu não sei se a Bíblia digital, ela vai ter isso. A sua Bíblia é digital? Abre aí, por favor. Tá sem depende da internet? Alguém da produção aí consegue, se puder conseguir uma Bíblia digital, só para eu tirar uma dúvida. O que é acróstico? Acróstico é inicial. O inicial de cada frase é de acordo com uma palavra. Por exemplo, eu vou pegar a palavra amor. Então eu vou na palavra antes eu te conhecia por ouvir falar. Mamãe cuida de mim, por exemplo. O Senhor é conosco. E R de Rei das Nações. Acróstico significa isso. É você pegar uma palavra e cada letra dessa palavra você desenvolver uma frase. Isso está em Salmos e isso também tem no livro de Lamentações.
Vou tentar abrir a Bíblia aqui a Bíblia digital, Salmo 119. Eu particularmente, eu não vi isso em casa. Tem sim. Aleph. Isso mesmo, tem Aleph, tem Bet, ou Beit, tem Gimel, tem Dalet. Ou seja, cada versículo começou com Aleph. Quer dizer, é o alfabeto hebraico. Aleph, Beit. Alfabeto é grego, A e B. E em hebraico é Aleph, Beit. Manhã e Graça é cultura, você está aprendendo aí hebraico também. Aleph, Beit, ou Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav. Ou seja, cada versículo começou com a letra ou a respectiva letra do alfabeto hebraico. Obrigado, queridos. O nome disso é acróstico. No Salmo 119 é um acróstico. Também contém refrão. Vamos lá no Salmo 107. Olha que interessante. Aqui no 101 diz assim: Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Pula lá para o versículo 6. Em sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. E aí o salmista continua com salmos. E lá no versículo 13, ele fecha, mais uma vez, ele entra de novo com o refrão. Em sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. E ele prossegue com os salmos, e no versículo 19, em sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele o livrou de suas aflições. E assim se repete também no versículo 28. E parou por aí. Ou seja, o que quer dizer refrão? É você repetir um versículo várias vezes ali no meio de salmos. Deus é um artista, né, meus queridos? Ele dá inteligência ao homem. Essas questões de arte. Estou falando arte, não é essa arte que a gente ouve aí na televisão de botar homem desnudo e botar próximo à criança e dizer que isso é arte. O nome disso é aberração, cultura do século. Que Deus guarde as nossas crianças, que Deus guarde os nossos filhos, que toda essa cultura corrosiva, destrutiva, permissiva caia por terra em nome de Jesus. Deus deu inteligência ao homem e com isso o homem tem as suas habilidades, as suas artes, música, pintura, desenho, enfim, inúmeras e inúmeras artes. Como é que o Salmo é dividido? Queridos, existe uma divisão antiga, não é uma divisão moderna, os teólogos modernos, uma divisão antiga que fez a divisão dos Salmos em 5 partes. São elas, primeira parte, que falaremos hoje. A primeira parte do livro de Salmos, que foi dividida, é uma divisão antiga, feita lá até pelos próprios judeus, pelos rabinos judeus. Provavelmente no ano 500 ali, antes de Jesus. Perdão. Primeira parte do livro de Salmos, Salmo 1 ao Salmo 41. Segunda parte, 42 ao Salmo 72. Terceira parte, Salmos 73 ao Salmos 89. Quarta parte, Salmos 90 até o Salmo 106. E quinta e última parte, Salmos 107 até o Salmo 150. Diz essa divisão antiga que a primeira parte equipara-se ao Pentateuco. Ou seja, a primeira parte de Salmos equipara-se a Gênesis, fala-se da criação. A segunda parte fala-se Êxodo. A terceira parte, qual é o terceiro livro da Bíblia? Se o primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo, o terceiro, quem acertar é valendo um almoço por conta da produção.
É de cabeça, né? A terceira parte dos Salmos equivale a Levítico. O quarto equivale a Números e o quinto a Deuteronômio. Enfim, são divisões, interpretações que são boas, são salutares. Não, eu não consigo ver alguma distorção. Mas também existem outros teólogos que dividem sobre outro parâmetro. Exclui essa equiparação das 5 partes do Pentateuco e diz que a primeira parte é cânticos de louvor, a segunda parte é cânticos voltados para Israel, a terceira parte também cânticos voltados para Israel, e a quarta e quinta parte, cânticos de louvor. Enfim, independente da divisão, independente dessa interpretação, não muda em nada a essência de Salmos. Nem na cronologia não muda em nada a essência de Salmos. Prosseguindo, no livro de Salmos encontramos inúmeras teologias. Inúmeras teologias e vários ensinos. O que o livro de Salmos tem a nos fornecer? Você vai encontrar teologias, escatologia, teologia doutrinária ou estudos doutrinários, doutrina acerca de Deus, doutrina acerca do Espírito Santo, doutrina acerca do Messias. Você não vai encontrar Jesus ali no livro de Salmos, mas você vai encontrar recheado de Messias, versículos messiânicos. Você vai encontrar teologia, antropologia bíblica, antropologia, estudo do homem. Lá na faculdade, lá nos estudos das faculdades, você vai encontrar antropologia, mas é secular. No seminário você vai estudar antropologia bíblica. O que a Bíblia fala acerca do homem? Fala acerca também de caráter, como você deve viver a vida, como você deve se portar e comportar na vida. Vamos discorrer alguns salmos? Vamos lá no Salmos primeiro. Essa você sabe de cabeça, né? De cós salteado. Eu quero ver você falar aí, sem colar. Salmos primeiro, sem colar. Duvido, é melhor você nem se arriscar aí, não. Senão você vai passar vergonha aí na sua esposa, com seu filho aí perto aí. Vamos lá, Salmos primeiro. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Pelo contrário, antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Porque essa pessoa que medita na lei do Senhor será como árvore plantada junto às correntes de água, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Deve ser daqui que tiraram esse chavão aí, só vitória, né? A vida cristã não é só vitória, não. Porém, a pessoa que anda nos caminhos do Senhor, que anda na lei do Senhor, tudo que fizer prosperará. É algo ilógico, meus queridos. Você está com a dívida, mas se você estiver no caminho do Senhor, você vai prosperar. Você está falta de comida na sua geladeira, mas se você estiver ali no caminho do Senhor, isso vai passar, você vai prosperar. Porque afinal de contas, Deus não tem filhos mimados. Não está escrito na Bíblia, mas é uma filosofia bíblica. Há uma frase que diz aí que o deserto é a escola de Deus. E fazer o quê, né? Lá naquele dia nós vamos falar com Deus. Poxa, Deus, o deserto do Senhor é a escola para o homem. Mas é num deserto que a gente mais cresce. É num deserto que a gente aprende a dar valor às coisas. É ali no deserto que a gente busca mais a Deus. É ali no deserto que a gente medita mais em Deus, nas coisas de Deus, que a gente medita mais na vida. Porque semana passada eu falei, quando está tudo bem, não tenho tempo, estou na correria, não tenho tempo. Mas quando Deus te leva ao deserto, eu me lembrei daquele louvor. Você me leva ao deserto para falar,
de amor. Nem me arrisco a cantar o resto, senão eu vou errar. E de fato, o deserto é a escola do Senhor. Prosseguindo, versículo 4, não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Escatologia. Vai chegar um dia, naquele dia em que todos se apresentarão diante de Deus. Todos justos e impuros, crentes e ateus. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Vamos organizar esses salmos? Esse salmo fala acerca do comportamento, o largo, o abismal, abismal distância entre o comportamento do justo, do comportamento do ímpio. O que vai acontecer no final com os justos e o que vai acontecer no final com os ímpios. Eu não sempre falo para você, está pensando que isso tudo que está acontecendo aí fora está passando em branco? Está pensando que essas injustiças aí fora aí vai passar em branco diante de Deus? Está passando em branco diante de Deus? Deus está contemplando tudo, está vendo isso tudo. Mas Deus, como falamos semana passada, Deus tem limite. E vai chegar um dia em que todos prestarão conta diante de Deus. Amém? Quer ter uma vida próspera? Quer ser como árvore plantada junto às correntes de água, que dá seu fruto no tempo certo? Quer ter uma vida próspera? Você quer dar frutos e quer ter frutos, cujas folhagem não murcha, vigor, respiração, folha, né? Fotossíntese, respiração das plantas. Acho que é isso, né? Aula de biologia aí com... Cadê o Felipe de Cris? Me ajudar com as aulas de biologia. Quer ter uma vida próspera, meus queridos? Medite na lei do Senhor, na palavra do Senhor, dia e noite. Medite e ande nela. Vamos lá para o Salmo 6. Salmos capítulo 6. O que nós temos aqui? No Salmos capítulo 6, versículo 5. Pois na morte não há lembrança de ti. Na sepultura, quem te dará louvor? Ponto final. Doutrina da morte. Ou doutrina da morte aqui. Na sepultura não há lembrança. Morreu esse corpo aqui, ó. Acabou. Não tem aquele dogma dos nossos irmãos que acreditam no purgatório. Não segue também essa interpretação, a interpretação dos nossos irmãos espíritas, com todo respeito, obviamente. Eu falo isso, estou citando a Bíblia. Não tem esse dogma do espírito que acredita que o corpo morre e o espírito fica vagando por aí em busca de um corpo ou... Fugiu a palavra agora. Reencarnação. Obrigado, produção. Produção ali, eles não parece, mas tem um ponto aqui, ó. Eles sopram para mim quando eu esqueço. Doutrina de morte, assim como está lá também em Eclesiastes, mas aí já é outro estudo, né? A hermenêutica bíblica é isso. Estudos, versículos, passagens, paralelismo, pronto. Paralelismo, um versículo complementa o outro, ou um versículo obscuro é clareado por outra passagem bíblica, por outro versículo. O nome disso é paralelismo na hermenêutica. Então, na morte, morreu, acabou, pois na morte não há lembrança de ti. Mas, Fonseca, e os nossos irmãos lá da igreja primitiva, da igreja do primeiro século que morreu? Isso aí é outra live. Eu vou dar apenas vou apenas comentar uma passagem que Paulo falou. Estão como que dorme. Acabou, estão ali como que dorme. Estão aguardando
soar as trombetas, o nosso Jesus voltar nas nuvens e eles serão ressuscitados primeiro e encontrarão com Jesus. Mas agora eles estão como que dormem, não produzem mais nada. O espírito de Paulo não está aqui, até porque a Bíblia fala que o espírito volta para Deus. Amém? Prosseguindo, pula lá para o Salmos capítulo 8, versículo 3 ao 5. Diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Queridos, esse salmos aqui é salmo de Davi. E olha que Davi, obviamente, não tinha a tecnologia de hoje. Às vezes eu medito também, de vez em quando no Face aparece algumas imagens, alguns vídeos sobre a Via Láctea, sobre o céu, fugiu agora, sobre o universo. Hoje o ponto aqui tá forte, tá me dando branco, mas os irmãos estão me ajudando. Quando eu vejo para o universo, quando eu olho para a Terra, o tamanho da Terra em relação ao Sol é um grão de areia. A Terra é um grão de areia do tamanho comparado a um sofá, algo que me veio na mente agora. E você, quando compara o homem ao tamanho da Terra, é um grão de areia comparado a uma casa. E olhe lá, tamanho, a pequeneza do ser humano em relação à Terra, em relação ao Sol, em relação ao universo. É espetacular isso. Eu fico arrepiado quando eu faço essas meditações, essa reflexão. E mesmo assim Deus olha por nós. E mesmo assim Deus fez a terra para o homem. E mesmo assim a Bíblia não dá margem de que há outros habitantes nos outros planetas, no universo, somente na Terra. Quando eu começo a meditar nisso, queridos, eu fico estupefado da maravilha de Deus, do olhar de Deus para conosco. Davi não tinha essa tecnologia daqui. Existia astronomia, já nessa época já existia a astronomia, mas não obviamente não com os recursos que nós temos hoje. Mas Davi, e fala isso: quando olho os céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas, quem somos nós? Quem é o homem para que te lembre dele? Entende por que Deus é amor? Porque Deus, olha que coisa louca, não comporta em nossa mente. O universo é infinito, as estrelas são incontáveis, mas Deus tem isso tudo na palma da sua mão. E Ele nos ama. Mesmo Adão tendo pecado, nós herdamos o pecado de Adão, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mesmo assim, nós temos um valor precioso para Deus. Mesmo assim, nós homens temos um valor precioso para Deus. Ao ponto de Deus mandar o seu Filho, o unigênito, morrer por nós, mesmo nós sendo pecadores. Tu o fizeste, versículo 5, tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. É maravilhoso demais o nosso Deus, Ele é bom demais, gente. Deus, obrigado, Deus. Por isso que todos os dias, no meu momento ali com Deus, Senhor, obrigado. Obrigado pela vida. Obrigado porque essa pandemia aí levando muita gente. Eu passei por isso e o Senhor me livrou. Obrigado. Obrigado pelo ar. Obrigado pelo sol. Obrigado pela vida. Obrigado.
Tem um louvor infantil que é Diante do Trono. Arthur, quando era pequeno, que gostava muito de ouvir. Muito obrigado, muito obrigado. Acho que é da Arca de Noé, é isso mesmo. É muito bom esse louvor. Aninho, vai uma sugestão aí pra você aí passar o louvor. Hoje eu tô péssimo pra letra de música, então é melhor eu voltar para os Salmos. Salmos 16, vou acelerar aqui, meus queridos. Salmo 16, versículo... Não tem o versículo não, vamos ver aqui. Olha que espetacular. Protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Qual foi a última vez que você falou isso para Deus? Senhor, não tenho outro bem além de ti. Eu posso estar com a conta bancária cheia. Eu posso ter minha casa, eu posso ter meus bens, eu posso ter... Enfim, eu posso ter minhas posses, mas isso tudo não é nada. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Esse salmo aqui o cara estava bem inspirado, é uma poesia. Versículo 5. Senhor, tu és a porção da minha herança e do meu cálice. És tu quem garante o meu destino. Versículo 10. Pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que teu santo sofra deterioração. Sabe quem falou esse versículo? Sabe quem falou? Sabe quem foi que... Sabe de quem esse versículo está falando? Não, pois não deixará que minha vida... Pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que teu santo sofra deterioração. Quem foi que ressuscitou ao terceiro dia? Não sofreu deterioração. Podemos conjecturar ali que os vermes, as moscas e os vermes tentaram chegar lá no corpo de Jesus, mas os anjos estavam lá. Não, nesse aqui não vai tocar não, esse aqui vai ressuscitar. No terceiro dia vai ressuscitar o nosso Jesus. Um salmo messiânico. Então, o Salmo 16 a gente encontra uma poesia, um estilo de vida, não tem outro bem além de ti. Sabe o que isso implica em nossas vidas? Não andeis ansiosos com o que é ver de comer, com o que é ver de beber, com o que é ver de vestir. Não olhar para os ímpios e cobiçais e desejais. Senhor, por que os ímpios prosperam e eu estou andando de bicicleta velha? Senhor, por quê? Não olha para isso não, porque o Salmo já falou que a vida dos ímpios é como uma sombra, é passageira. Lá nos Salmos também, pula lá para os Salmos 22. Salmos 22, versículo 16. Olha só, pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cercam, perfuraram-me as mãos e os pés. Salmos de Davi. Eu pergunto a você, perfuraram as mãos e os pés de Davi? Não. Esses salmos aqui está falando de quem, meus queridos? Salmos messiânicos de Jesus. Anotem aí, meus queridos. Pula lá para o Salmo 29, já vou acabar. Para você ter um almoço aí, delicioso aí. Salmos 29. Tributai ao Senhor, seres angelicais, tributai glória e força ao Senhor, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e Sírion como um garrote selvagem. A voz do Senhor lança chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Pula lá para o versículo 9. A voz do Senhor derruba os carvalhos.
desnuda as florestas, e no seu templo todos dizem, glória! Tá vendo por que eles não devem ficar calados no culto? Você pega aquele crente sorveteriano, aí o ministro ou a ministra de louvor está lá dizendo, dá um glória a Deus aí, aleluia. Aí o irmão está lá com a mão no bolso, estou só contemplando. A Bíblia, os Salmos, nos exorta a dizer isso, contempla Deus e dá glória. Prosseguindo, o Senhor está entronizado sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei para sempre. Quando você medita no dilúvio, o que aconteceu na terra? O cataclisma, a melhor palavra para definir dilúvio, cataclisma, transformou a terra, dizimou os homens e mulheres, jovens, crianças, dizimou tudo. Cerca de 2 milhões de pessoas morreram, estima-se, a população mundial da época. Sobrou somente Noé e sua família. Prosseguindo, o Senhor dá força a seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Por isso que isso deve estar em nossas orações. Senhor, nos abençoa. Senhor, nos dá força. Senhor, nos dá paz. O Brasil está precisando de paz? Muita, né, meus queridos? O Brasil está precisando de paz no judiciário? Está precisando da intervenção divina? Está precisando de justiça no judiciário, porque eles são 2 balanças. Está precisando de paz no judiciário? Está precisando de paz no Congresso? Está precisando de paz no governo? Está precisando de paz nas escolas? Está precisando de paz sobre a ótica social no Brasil? O Rio de Janeiro está precisando de paz? Muita, meus queridos. São Paulo está precisando de paz? Muita. Ore por paz. Vou acelerar. Ou seja, aqui tem a doutrina de Deus. Como é que é a voz do Senhor? Apesar da alegoria, já dá uma dica, né? Versículo 30, capítulo 32. Vou encerrar. Fala acerca de remissão de pecados. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Você peca. Você quer ser bem-aventurado? Se arrependa, peça perdão ao Senhor dos pecados. Que mais? Versículo 33, 12. Esse versículo aqui é: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu como sua herança. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Apesar da concepção moderna de Estado, o Estado ele é laico, ou seja, o Estado não tem nenhuma religião. O Estado não é cristão, o Estado não é budista. Budista é uma filosofia religiosa. O Estado não é muçulmano, o Estado não é espírita, o Estado não é judeu. Porém, o Estado é laico, mas não é laicista. Ou seja, nós devemos. O Estado não diz assim, está proibido ter religião. Isso aí é Estado autoritário, isso é Estado comunista. O Estado ele permite que tenhamos está na Constituição, a nossa liberdade religiosa. Então ore pela nossa nação. Senhor, seja o Deus dessa nação. Senhor, seja Deus, o Deus desse Brasil. Prosseguindo para acabar, capítulo 34, versículo 4 a 8. Esse aqui é maravilhoso. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e ficai radiantes. O vosso rosto jamais mostrará frustração. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, livrou de todas as suas aflições. É maravilhoso, 14 de fevereiro, você acordar e ouvir o pastor discorrendo sobre isso. Teu dia já vai ser maravilhoso. Tua semana já vai ser maravilhosa, apesar das lutas, dores e aflições. Já vai ser maravilhoso, meus queridos. Prosseguindo. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai, primeiro verbo, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado quem nele se refugia. Prosseguindo.
Versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentam ao seu clamor. O justo, versículo 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. 19. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Versículo 20, eu não tinha nem anotado no meu esboço, mas eu anotei aqui na minha Bíblia. Por isso que eu não tenho a Bíblia digital, eu prefiro de Gutenberg. Versículo 20, preserva-lhe todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. Se você acertar de quem esse salmo aqui está falando, a produção vai pagar um almoço para você aí no restaurante que estiver aberto aí. Anote aí, bota aí nos comentários. Salmos 34, 20. De quem o salmista, quem é o Salmo de Davi? De quem Davi está falando de novo? Preserva-lhe todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. Lembrou aí? Ele lá, na cruz, morto. Aí o soldado foi lá, como estava chegando a Páscoa, a hora da Páscoa, não podia ter ninguém lá. Quebrou as pernas do primeiro do primeiro criminoso, né? Para quê? Porque quebrando as pernas, o corpo vai arriar, vai impedir da pessoa respirar. Quebrou do primeiro, quebrou do segundo. Quando chegou nessa pessoa aqui maravilhosa aqui, que eu não vou falar o nome, eu vou deixar você citar. Quando viu, ele já estava morto. E apenas não, perfuraram a lateral dele e saiu água. Nenhum osso foi quebrado. Estou falando de quem, querido? Muito fácil, né? Finalizando, Salmos 37. Esse aqui também é maravilhoso. Versículo 3, primeiro verbo. Confia no Senhor e faz o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás com segurança. Agrada-te também do Senhor, segundo verbo. E ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega, terceiro verbo, teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Versículo 7, descansa, mais um verbo. Descansa no Senhor e espera nele. Meu Deus, é maravilhoso. Eu botei aqui o 41, porque a primeira parte da divisão dos livros de Salmos é do 1º ao 41. O que tem aqui no 41? Deixa eu ver aqui. Sim, bem-aventurado é o que dá atenção ao pobre. Amém? O pobre é amaldiçoado? Não, queridos. Se tem um pobre aqui, se tem... A Bíblia mesmo cita isso. Deus criou tanto o rico quanto o pobre. Não era para ser assim. Mas o homem pecou e ficou esse caos social aí. Mas ser pobre não significa que é maldição, não. Isso aí são pastores aí com alguma teologia aí corrosiva. Queridos, aprendemos hoje que Salmos não é um mero livro poético, decorativo, mas sim contém poesias, falam da alma do homem para com Deus, contém doutrinas, escatologia, cristologia ou acerca do Messias, doutrina do homem ou antropologia, fala da santidade, doutrina da santidade, fala de caráter, de postura do homem. Aprendemos que o livro de Salmos fala do nosso interior, o interior do homem e o seu interior para com Deus. Você entende que Deus, mesmo sendo poderoso, Ele contempla a nossa pequenez, a nossa humanidade. Não deixa ninguém roubar sua humanidade, não. Você é crente, você deveria ser vitorioso, você não deveria chorar, você deveria... Isso é muito cobrado entre pastores. A pessoa é consagrada a pastor e no decorrer dos anos, a cobrança é tanta. O pastor não tem amigos, o pastor se acha super-homem, o pastor não tem com quem conversar, com desabafar. E daqui a pouco a gente ouve essas notícias aí de pastor cometendo suicídio. De novo eu estou falando nesse assunto. Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? E por último, vai aí o dever de casa. Anote aí, dever de casa. Quantos salmos messiânicos há? Quantos salmos
falam acerca de Jesus? Ou quantos salmos falam acerca do Messias, Salvador, do nosso Jesus? Só hoje acho que eu li uns 3 aí. Dever de casa, semana que vem a gente retira o exercício. Amém? Vamos orar? Pai querido, louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor sendo tão poderoso, tão grande, conforme Davi falou, o Senhor olha para nós. Quem somos nós para o Senhor olhar para nós? Somos tão pequenos, tão frágeis, minúsculos, ó Deus. Mas obrigado pelo teu amor, pela tua graça para conosco. Senhor, abençoa o nosso dia, consagramos o nosso dia a Ti. Proporciona-nos, Senhor, um almoço em família abençoado pelo Senhor. Que o Senhor esteja entrando com providência nos lares, ó Pai. Abençoa a nossa tarde e a nossa noite, ó Pai. Logo mais no culto possamos adorar o Senhor com todas as nossas forças, radiante, dando glória ao Senhor. Em nome de Jesus, amém, queridos. Beijo, até semana que vem.